Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre essa obra aqui, O Anticristo, escrito pelo grande escritor Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche, ele nasceu no dia 15 de outubro de 1844, em Rocking, na Alemanha, e ele veio a falecer no dia 25 de agosto de 1900, em Weimar, na Alemanha. O título desse livro do Nietzsche é O Anticristo, tá? Anticristo é uma palavra de origem grega, onde anti significa contra, mas também significa em lugar de, né? E a palavra Cristo tem a ver com Messias em hebraico, né? Mashiach, que significa ungido. Então, anticristo significa aquele que se levanta contra Cristo, mas também pode significar aquele que se levanta em lugar de Cristo. O indivíduo anticristo, né, partindo do princípio de que Cristo, Jesus Cristo, no Novo Testamento, ele e os apóstolos dele concederam ensinamentos, né, sobre como você deve proceder para ser um cristão. Né? A palavra cristão na língua grega significa pequeno Cristo. Né? Cristão tem a ideia de um imitador de Jesus Cristo. Então, o cerne da vida cristã é exatamente você agir como Jesus Cristo agiria no seu lugar, pensar como Jesus Cristo pensaria no seu lugar, sentir como Jesus Cristo sentiria no seu lugar. Esse, digamos assim, é o cerne, a raiz da vida cristã. No caso, como a única maneira de você poder fazer isso seria se você obedecer os valores, né, que Jesus Cristo deixou no Novo Testamento, o que acontece é que se alguém cria novos valores e abre mão daqueles valores supostamente estabelecidos por Jesus Cristo na Bíblia, no Novo Testamento, então essa pessoa está colocando os valores dela em lugar daqueles valores ensinados por Jesus Cristo e pelos apóstolos. E por isso pode-se dizer que na vida dela, ela está se posicionando em lugar de Cristo, ou seja, em lugar dos valores criados por Jesus Cristo na Bíblia. Então por isso ela está agindo como um anticristo. Né? Aquele que se levanta em lugar de Cristo. E também está se levantando contra Cristo na vida dela. Então ela seria o anticristo também no sentido de alguém que se levanta contra Cristo. Então esses são os sentidos da palavra anticristo. Lembrando que a palavra anticristo na língua alemã é Antichrist, que traduzido do alemão para o português tem a ideia tanto de anticristo, conforme esses significados que eu mencionei, como também a noção de anticristão. Não nos esqueçamos que no Et Homo, que foi uma outra obra que eu abordei aqui, né, em um dos vídeos aqui nesse canal, no Et Homo, o Friedrich Nietzsche vai dizer que ele é o anticristo. Né, ele é aquele que se levanta contra Cristo. Então, nesse livro aqui, poderíamos entender esse título aqui, O Anticristo, no sentido do próprio Friedrich Nietzsche, se posicionar como o anticristo ou ainda como o anticristão. Tá? Então tem essas duas possibilidades. Bom, nesse livro aqui, O Anticristo, o Friedrich Nietzsche ele vai estabelecer para nós a ideia dele do porquê que segundo ele, do porquê que segundo Nietzsche, o cristianismo é uma religião tão terrível. Né? É aqui que tu vai começar a entender por que o Nietzsche considerava o cristianismo uma religião tão terrível. A ideia do cristianismo, segundo Nietzsche, é a valorização do fraco sobre o forte. A valorização do fraco sobre o forte e, consequentemente, a valorização da fraqueza sobre a força, da doença sobre a saúde, da pobreza sobre a riqueza, da humildade sobre a arrogância. Então o Nietzsche, né, ele vai se utilizar das ideias de que a natureza criou aquilo que é forte, aquilo que é belo, aquilo que é bom, aquilo que é importante para o desenvolvimento da humanidade, no caso dos seres humanos, né, e para o desenvolvimento dos demais tipos de seres vivos, no caso dos animais. Mas o cristianismo foi lá e fez uma inversão de valores, fazendo com que aquilo que era bom, belo, justo, importante
e que de alguma maneira proporcionava o desenvolvimento e a evolução da humanidade, a manutenção e a permanência da própria espécie humana na Terra, agora é apresentado como sendo algo terrível, algo pecaminoso. E aquilo que é pobre, vil, simples e doentio passa a ser considerado como virtuoso no ethos do cristianismo, na ética cristã, na ideia do cristianismo. Então, o Nietzsche ele vai falar que o cristianismo é a valorização da doença sobre a saúde, a valorização da pobreza sobre a riqueza, a valorização do fraco sobre o forte. Em síntese, o Nietzsche ele vai dizer em determinado momento que o cristianismo nada mais é do que a anarquia e do que uma religião da decadência, né? Ele vai dizer aqui, por exemplo, para nós, o que é o bom? Tudo o que eleva a sensação de poder, a vontade de poder, o próprio poder no homem. Isso é o que é bom. O que é ruim? Tudo o que provém da fraqueza. O que é mais danoso do que qualquer vício? A compaixão ativa por todos os malogrados e fracos, ou seja, o cristianismo. Então, tu observa aqui que o Friedrich Nietzsche ele vai se levantar fortemente contra o cristianismo por causa dessa noção, né, do cristianismo valorizar o pobre, o fraco e o indefeso. Friedrich Nietzsche ele vai dizer o seguinte: não se deve adornar e enfeitar o cristianismo. Ele travou uma guerra de morte contra esse tipo superior de homem, né, o homo superior. O cristianismo tomou o partido de tudo que é fraco, vil e malogrado. Ele fez um ideal a partir da contradição aos instintos de conservação da vida forte. Ele corrompeu a própria razão das naturezas mais fortes espiritualmente quando ensinou a sentir os valores supremos da espiritualidade como pecaminosos e enganadores, como tentações. O exemplo mais deplorável, a corrupção de Pascal, que acreditava na corrupção de sua razão através do pecado original, enquanto ela apenas fora corrompida pelo seu cristianismo. Então aqui ele vai falar dessa maneira, né, que o cristianismo é a crença, né, que valoriza a fraqueza, acaba gerando seres humanos doentes. Ele vai dizer em determinado momento, o instinto equivocado no todo e na parte, a antinatureza como instinto, a decadência como filosofia. Isso é Kant, né? O Nietzsche ele se levantava fortemente contra a filosofia do Kant, né, do Immanuel Kant, porque ele dizia que a filosofia do Kant nada mais era do que uma espécie de cristianismo disfarçado de filosofia. É interessante que nesse livro, O Anticristo, o Friedrich Nietzsche ele vai falar muito de bem, digamos assim, do budismo em alguns momentos. Embora ele também apresente o budismo como sendo uma religião da decadência, né? Mas ele ainda vai falar da superioridade do budismo sobre o cristianismo. Ele vai dizer assim para nós, ó, o budismo não é uma religião em que meramente se aspira à perfeição. O perfeito é o caso normal. No cristianismo, os instintos dos subjugados e oprimidos chegam ao primeiro plano. São as classes mais baixas que procuram nele a sua salvação. Aqui se pratica como ocupação, como remédio contra o aborrecimento, a casuística do pecado, a autocrítica, a inquisição da consciência. Aqui se sustenta constantemente o afeto em relação a um poderoso chamado Deus, através da oração. Aqui se considera o mais elevado como inatingível, como dádiva, como graça. Aqui também falta a vida pública. São cristãos o esconderijo, o quarto escuro. Aqui o corpo é desprezado, a higiene é repelida como sensualidade. A igreja chega mesmo a se opor à limpeza. Lembre-se, a primeira medida cristã após a expulsão dos mouros foi o fechamento dos banhos públicos, dos quais apenas Córdoba possuía 270. É cristão um certo sentido para a crueldade, contra si e contra os outros. O ódio contra os que pensam diferente, a vontade de perseguir, ideias sombrias e comoventes estão em primeiro plano. Os estados mais desejados, designados com os nomes mais elevados, são epileptoides. A dieta é escolhida de modo a favorecer manifestações mórbidas e superexcitar os nervos. Cristã é a hostilidade de morte contra os senhores da terra, contra os nobres, e, ao mesmo tempo, uma disputa oculta, dissimulada. Deixa-se o corpo para eles, quer-se apenas a alma. Cristão é o ódio contra o espírito,
contra o orgulho, a coragem, a liberdade, a libertinagem do espírito. Cristão é o ódio contra os sentidos, contra as alegrias dos sentidos, contra a própria alegria. Então veja essa luta enfurecida de Nietzsche contra o cristianismo. Depois, em determinado momento, Nietzsche ele vai dizer o seguinte: o cristianismo precisou de conceitos e valores bárbaros para se tornar senhor de bárbaros, tais como o sacrifício do primogênito, o beber sangue na ceia, o desprezo pelo espírito e pela cultura, a tortura em todas as formas físicas e não físicas, a grande pompa do culto. O budismo é uma religião para homens tardios, para raças bondosas, suaves, que se tornaram superespirituais, que sentem dor com muita facilidade. Ainda falta muito até que a Europa esteja madura para ele. Ele é uma recondução deles à paz e à jovialidade, à dieta no âmbito do espírito, a um certo robustecimento no âmbito do corpo. O cristianismo quer se tornar senhor de animais de rapina. Seu meio é adoecê-los. O enfraquecimento é a receita cristã para a domesticação, para a civilização. O budismo é uma religião para o fim e para o cansaço da civilização. O cristianismo nem sequer a encontra. Em determinadas circunstâncias, funda. Depois falando sobre... Então observe que o Nietzsche ele fala de alguma maneira sobre a superioridade do budismo em relação ao cristianismo. Ele diz outra coisa aqui, ó. A imortalidade concedida a todo Pedro e Paulo foi até agora o maior, o mais maligno atentado contra a humanidade nobre. E não subestimemos a fatalidade que, originando-se no cristianismo, se insinuou até na política. Hoje ninguém mais tem coragem para privilégios, para direitos senhorios, para um sentimento de respeito por si e seus iguais, para um patos da distância. Nossa política está doente dessa falta de coragem. A mentalidade aristocrática foi solapada em seus fundamentos mais subterrâneos pela mentira da igualdade das almas. E se a fé no privilégio da maioria faz e fará revoluções, não se duvide que é o cristianismo, que são os juízos de valor cristãos aquilo que toda revolução meramente traduz em sangue e crimes. O cristianismo é uma rebelião de tudo que rasteja pelo chão, contra aquilo que tem altura. O evangelho da gente baixa torna baixo. Então aqui o Nietzsche ele se levanta contra a noção, da sobrevivência da alma, ou da imortalidade da alma. Porque segundo Nietzsche é o conceito da imortalidade da alma, que vai fazer com que a pessoa deixe de prestar atenção no mundo do aqui e agora e passe a prestar atenção no mundo vindouro, E o Nietzsche ele vê isso com maus olhos. O Nietzsche ele é a favor que se valorize o mundo natural, diga-se de passagem. O cristianismo tem a rancuna dos doentes em seu fundamento, o instinto voltado contra os sãos, contra a saúde, tudo que é bem constituído, orgulhoso, altivo, sobretudo a beleza, dói em seus olhos e ouvidos. Recordo mais uma vez as palavras inestimáveis de Paulo. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo, as coisas loucas deste mundo, as coisas vis deste mundo e as desprezíveis. Essa foi a fórmula em hoc signo, venceu a decadência. Deus na cruz. Ainda não se compreendem as terríveis intenções ocultas desse símbolo? Tudo que sofre, tudo que pende da cruz é divino. Estamos todos pendurados na cruz, logo nós somos divinos. Apenas nós somos divinos. O cristianismo foi uma vitória, uma postura mais nobre pereceu por sua causa. Até agora, o cristianismo foi a maior desgraça da humanidade. Então, para Nietzsche, o cristianismo significa a glorificação da fraqueza sobre a força, da doença sobre a saúde. O Nietzsche, ele várias vezes, em tom de zombaria ao cristianismo, ele vai dizer: bem-aventurados os fracos, os pobres, os doentes, os humildes, os simples. Pecado é ser nobre, belo e culto. Ele vai falar sobre isso em determinados momentos. Depois, só fazendo umas últimas leituras aqui de Nietzsche para vocês entenderem o que ele trata aqui nessa obra, o Anticristo. O que é ruim? Ele diz. O que é ruim? Mas já o disse. Tudo que provém da fraqueza, da inveja, da vingança. O anarquista e o cristão têm a mesma origem. É isso Nietzsche falando. Então o Nietzsche ele era contra, inclusive, manifestações públicas, manifestações populares. Ele era contra qualquer forma daquilo que ele imaginava ser uma anarquia. Depois ele vai dizer o seguinte:
Com isso chego ao fim e dou meu veredito. Eu condeno o cristianismo. Eu instauro contra a igreja cristã a mais terrível das acusações que alguma vez tenha sido feita por um promotor. Para mim, ela é a maior das corrupções imagináveis. Ela teve vontade até para a última das corrupções possíveis. A igreja cristã não deixou nada intocado com a sua depravação. Ela fez de cada valor um desvalor, de cada verdade uma mentira, de cada retidão uma vileza da alma. Que alguém ouse me falar de suas bênçãos humanitárias. Abolir qualquer calamidade iria contra o seu interesse mais profundo. Ela vive de calamidades. Ela cria calamidades para se eternizar. O verme do pecado, por exemplo, foi a igreja que enriqueceu a humanidade com essa desgraça. A igualdade das almas perante Deus, essa falsidade, esse pretexto para as rancunes, para os rancores, de todos os que tinham intenções vis, esse explosivo conceitual que por fim se transformou em revolução, ideia moderna e princípio de declínio de toda a ordem social, é dinamite cristã, bênçãos humanitárias do cristianismo, fazer da humanitas algo que se contradiz, uma arte da autoviolação, uma vontade de mentir a todo custo, uma repulsa, um desprezo a todos os instintos bons e retos. Essas seriam as bênçãos do cristianismo. O parasitismo como a única prática da igreja, com seus ideais de anemia, de santidade, bebendo todo o sangue, todo o amor, toda a esperança na vida, o além como vontade de negar toda a realidade, a cruz como distintivo da mais subterrânea conspiração que já existiu, contra a saúde, a beleza, a boa constituição, a valentia, o espírito, a bondade de alma, contra a própria vida. Quero escrever essa acusação eterna ao cristianismo, em todos os muros, onde quer que existam muros. Tenho letras que também farão cegos enxergar. Chamo o cristianismo de a única grande maldição, a única grande corrupção e a mais profunda, o único grande instinto de vingança, para o qual nenhum meio é venenoso, dissimulado, subterrâneo, pequeno bastante. Chamo-o de a única mácula imortal da humanidade. E o tempo é contado a partir do dias nefastos, o dia nefasto, em que essa fatalidade começou. A partir do primeiro dia do cristianismo. Por que não a partir de seu último dia? A partir de hoje? Transvaloração de todos os valores. Então, e no finalzinho, né? O Nietzsche ele cria uma espécie de lei contra o cristianismo, né? Em que ele diz o seguinte: olha só a lei que o Nietzsche cria contra o cristianismo. Ele age aqui como se ele fosse um legislador criando uma lei contra o cristianismo. Olha só o que ele diz. Então, lei contra o cristianismo, de Nietzsche, né? Promulgada no dia da salvação, dia 1º do ano 1, que seria o equivalente a 30 de setembro de 1888, da equivocada contagem de tempo. Quer dizer, ele não diz 1888, ano cristão, ou ano do Senhor, alguma coisa assim. Não, ele diz 1888, da equivocada contagem de tempo. Aí ele diz assim, ó, guerra de morte contra o vício. O vício é o cristianismo. E aí ele cria 7 artigos, né? Artigo 1º. Viciosa é toda espécie de antinatureza. A mais viciosa espécie de homem é o sacerdote. Ele ensina a antinatureza. Contra o sacerdote não se tem razões. Tem-se a prisão. Artigo 2º. Toda participação num ofício religioso é um atentado à moralidade pública. Deve-se ser mais duro com os protestantes do que com os católicos, mais duro com os protestantes liberais do que com os ortodoxos. O que há de criminoso no fato de ser cristão aumenta à medida que alguém se aproxima da ciência. O criminoso dos criminosos, portanto, é o filósofo. Artigo 3º. O lugar maldito em que o cristianismo chocou seus ovos de basilisco deve ser arrasado, e como lugar infame da terra, será o terror de toda a posteridade. Nele deverão ser criadas serpentes venenosas. Artigo 4º. A pregação da castidade é uma incitação pública à antinatureza. Todo desprezo da vida sexual, toda impurificação da mesma mediante o conceito de impureza, é o verdadeiro pecado contra o Espírito Santo da vida. Artigo 5º. Sentar à mesa com o sacerdote leva à expulsão. Com isso, uma pessoa se excomunga da sociedade honesta. O sacerdote é o nosso Xandalá. Ele deve ser proscrito, condenado à fome, enxotado para toda espécie de deserto. Artigo 6º. A história sagrada deve ser chamada pelo nome que merece, o de história maldita. As palavras Deus, Salvador, Redentor, Santo, devem ser usadas como insultos, como distintivos para os criminosos. Artigo 7º.
o resto segue-se daí. Assinado o Anticristo. E aí, se você faz uma relação entre o calendário cristão, né, e o calendário do Anticristo, criado aqui por Nietzsche, né, com essas 7 leis anticristãs, né, que ele coloca aqui, tu vai ver que o ano que nós estamos agora é o ano de 2016. Seria o ano 131 do Anticristo. Né? De 1888, que foi o ano primeiro, até agora o ano de 2016, fecha 131 anos. Né? Então seria o ano 131, né, no calendário do Anticristo, né, criado por Friedrich Nietzsche. Então aqui, pessoal, nós temos então esse filósofo, né? Só que tem um pequeno detalhe, uma espécie de crítica que eu vou fazer aqui contra Nietzsche, na verdade. Olha só. O Nietzsche, ele critica a filosofia alemã, porque o filósofo, segundo ele, é a continuação dos sacerdotes em quase todos os povos, e assim a filosofia alemã é a continuação do seminário de Tübingen e do protestantismo. Depois, o Nietzsche, né? O Nietzsche, ele foi o primeiro anti-nietzschiano da história, se você parar para analisar. Porque ele era fraco a nível de saúde e ele estava escrevendo suas obras, né, se manifestando nas obras dele. Algo contrário à própria ideologia dele. Porque, segundo Nietzsche, né, os fracos, eles não devem ter voz e não devem ter vez. Então, o Nietzsche, ele era contra todas as pessoas que pertencem à classe que ele considerava como classe baixa, né? O Nietzsche, no fundo, ele queria o retorno daquela antiga civilização grega, tá? E na civilização grega, né, havia divisão da sociedade, né, em grupos distintos, né, verdadeiramente distintos entre si, que não tinha como se unir, não havia possibilidade de união. O Nietzsche, no fundo, muitas vezes ele se manifesta a favor, né, do retorno desse tipo de sociedade. Na brincadeira, o Nietzsche aqui, ele confessa, sem ele perceber, né, que foi o cristianismo que criou o conceito de igualdade entre as pessoas. Né? Não foi a cultura grega, não foi os antigos gregos, os antigos romanos, não foi os adoradores de Zeus, de Afrodite, de Hera, de Hércules, de Mercúrio, enfim, foi o cristianismo que criou o conceito de igualdade entre as pessoas. Foi o cristianismo quem criou o conceito, a ideia de que todo ser humano, independente de origem, independente de sexo, independente de qualquer outra coisa, todo ser humano é imagem e semelhança de Deus e merece os mesmos direitos. Foi o cristianismo que criou isso. Então, na brincadeira, como inimigo do cristianismo, esse cidadão aqui, o Nietzsche, né, ele acaba sem querer mostrando para nós a importância do cristianismo para a história da humanidade. Porque nós não estaríamos aqui conversando se não fosse pelo cristianismo. Se não fosse pelo cristianismo, as únicas pessoas que teriam acesso à leitura de livros e coisas seriam pessoas da mais alta hierarquia, pessoas de classe altíssima, que é o que acontecia na Grécia Antiga, na divisão entre grupos sociais na Grécia Antiga. Se não fosse pelo cristianismo, o próprio Nietzsche não poderia ter escrito esse livro. Porque o único motivo pelo qual o Nietzsche conseguiu escrever esse livro é exatamente por ele ter sido habitante de uma sociedade cristã, que é a sociedade alemã, né? Ele morava na Alemanha, nasceu na Alemanha e morreu na Alemanha, inclusive. Então, quer dizer, se não fosse pela sociedade alemã ser cristão, talvez o Nietzsche nem tivesse tido voz e nem vez. Tem esse detalhe. O único motivo, veja, na filosofia do Nietzsche, uma pessoa fraca, os mais fracos não devem se manifestar, era isso que Nietzsche dizia. Mas ele se manifestou, ele era fraco fisicamente, ele tinha vários problemas, vários problemas de todos os tipos, né? Não apenas, né, na área física, né? Ele chegou a ir para o hospício, inclusive. Essa foi uma das últimas obras de Nietzsche antes dele ir parar no manicômio daquela época. Interessante que ele chamava os sacerdotes cristãos de loucos e de pessoas dignas de ir para o manicômio, e no final ele é que foi para o manicômio. Entendeu? Isso é uma questão interessante. Até tem gente que diz, né, que quando Nietzsche morreu, né, as pessoas, Nietzsche dizia, Deus morreu, né, o cristianismo morreu, o cristianismo está acabado, a religião, a crença num ser superior morreu.
Era isso que Nietzsche queria dizer quando ele dizia que Deus morreu, né? Então Nietzsche dizia Deus morreu. Aí quando ele morreu, né, se diz que uma pessoa foi lá no túmulo dele e escreveu assim, ó, Deus morreu, assinado Nietzsche, né, foi colocado na lápide dele. Aí no outro dia foi alguém lá e riscou e escreveu assim, Nietzsche morreu, assinado Deus, né, Nietzsche está morto, assinado Deus. Como se fosse um ato de vingança, né, como se, já que Nietzsche se levantava tanto contra Deus, Deus foi lá e fez ele morrer, né, de uma forma bem complicada, inclusive. Então, quer dizer, é uma obra hoje em dia, né, que a gente deve ler, assim, para aumentar o nosso leque de informações acerca da filosofia, né, porque afinal de contas ele foi um filósofo, né, ele é considerado um filósofo. Até hoje esse filósofo aqui é ensinado nas universidades, né. Existem cursos, né, que obrigam você a ler diferentes tipos de filósofos e geralmente cai Nietzsche, né? Cai esse cidadão aqui, o Friedrich Nietzsche. Então é uma obra que a gente tem que ler assim, só para aumentar o nosso nível de conhecimento cultural, assim, né? Mas hoje em dia ninguém assim dá a bola. Acredito que ninguém hoje em dia dê aquela importância, né, que o Nietzsche achava que ele mesmo tinha, né? Então tá aí, pessoal. Fica a nível de curiosidade, então, mais esse livrinho do Friedrich Nietzsche, né? A obra O Anticristo, escrito pelo filósofo Friedrich Nietzsche e também pelo primeiro anti-Nietzscheano da história, que foi o próprio Nietzsche, que, como eu já disse aqui, se ele fosse colocar as ideias dele na prática, nem ele poderia ter escrito absolutamente nada, né? Porque ele não fechava com o modelo que ele tinha de ser humano superior, né? Nem ele não conseguia atingir aquele modelo de ser humano superior que ele tanto desejava, né? Então nem ele poderia escrever uma obra assim falando para nós sobre como, né, as pessoas devem agir, devem proceder. Então tá aí, pessoal. Mais uma obra para nós. O Anticristo, escrito pelo filósofo Friedrich Nietzsche. Então, compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, se inscreva, comente, participe, né? Um forte abraço, até mais.